pessoal, muito boa noite para todos e todas que estão aqui, estudantes, professores, coordenadores e vice-coordenadores dos cursos. Então, hoje a gente está dando continuidade à nossa série de eventos, né, relacionados ao ENAD, né, da biologia, licenciatura presencial à distância e biologia bacharelado. A nossa atividade de hoje, como vocês já estão vendo, né, aparentemente vai ser uma atividade muito divertida e animada. A gente tem a honra de receber a professora doutora Edna Maria Rangel de Sá. A professora Edna, ela é graduada em Letras, licenciatura Português e Inglês, aqui pela UFRN. A professora Edna também é especialista em literatura brasileira, também pela UFRN. Mestre em Estudos da Linguagem e doutora em Educação, também mestrado, doutorado pela UFRN. A professora Edna já foi professora do Estado, do Rio Grande do Norte, por 33 anos. Também foi professora titulada da UNP por 12 anos. E, atualmente, ela está lotada na Escola de Ciência e Tecnologia, professora associada de lá daquela unidade. A professora Edna atua nos temas de prática de leitura e escrita e metodologia para TCC, nos cursos de graduação. E, na pós, ela trabalha com língua portuguesa, literatura infanto-juvenil, literatura do Rio Grande do Norte, literatura e produção de textos. Então, a professora Edna tem um histórico, né, relacionado ao ENAD, ela já fez um trabalho semelhante com o pessoal do CT, do Centro de Tecnologia, cursos que vinham com um histórico de desempenho insatisfatório no ENAD, e eles fizeram um evento semelhante a esse que a gente está fazendo com vocês. Inclusive, a gente se inspirou no que o pessoal do Centro de Tecnologia fez. Nossa primeira reunião, nosso primeiro evento, que não tinha os alunos, eram só dos professores, para planejar isso, foi com Pedro Isaac, que é um técnico em assuntos educacionais lá do CT, e que ele explicou para a gente como foi todo aquele evento, e um dos destaques que ele fez dos eventos lá do CT foi a atividade desenvolvida pela professora Edna. Então, a gente entrou em contato, conseguimos o telefone, o WhatsApp da professora e fizemos o convite, e aqui está a professora Edna para, né, fazer essa atividade conosco, né, e nos ajudar, né, nessa caminhada para uma melhoria no nosso desempenho do ENAD. Então, eu queria agradecer imensamente a professora Edna por ter aceitado o nosso convite, mesmo estando de férias, né? Saibam todos os alunos que todos nós aqui estamos de férias, mas a gente tem uma coisa mais importante do que as férias, que é o compromisso com a nossa universidade, o compromisso social que a gente tem com o bom desempenho de vocês. Então, professora Edna, seja bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, né, que agradeço em nome dos professores aqui presentes, e a palavra está com a senhora. Muito obrigada pela confiança, né? É sempre um prazer estar em contato com esses alunos, né? Doravante serão os meus alunos também, né? E Pedro é muito generoso, né? A gente fez um trabalho muito legal lá. Claro que a gente estava no presencial, mas o remoto também tem muitas vantagens, né? Eu costumo dizer que o remoto é como a velhice, ninguém quer, mas não tem como evitar, não é? Então, vamos fazer desse período o melhor possível, né? Ver o que ela que tem muita coisa boa também na velhice, gente. Não tem só coisa ruim, não, mas tem muita coisa ruim mesmo, né? A gente não vai negar. Mas é inevitável, né? Só tem um jeito de não envelhecer que a gente não quer, né? É isso, né? É melhor morrer de velho do que morrer jovem, né? E só tem um jeito de evitar o remoto, que é parar o curso. E isso não é uma opção, né? Porque você regride e você não vai para frente. E eu começo falando que, o professor Alexandre falando aí do meu currículo, eu sempre acho assim, muito pomposo quando alguém apresenta meu currículo, né? Eu já tenho 47 anos de sala de aula, né? Eu comecei na sala de aula com 13 anos e alguma coisa ensinando numa creche. E aí eu fui ensinando maternal, na creche, maternal, alfabetização, e fui de primeira a quarta, fui o fundamental e o médio, fui formadora de professores no antigo magistério. Depois trabalhei e agora eu dou aula até o doutorado. Então, eu fui passando. E toda a minha formação é na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então,
tudo que eu fizer é muito pouco pela universidade, pelo que ela me deu, né? Então, é uma retribuição do que ela fez por mim esse tempo inteiro, né? Eu costumo dizer que a sala de aula é mais o lugar onde eu fico mais, né? Porque quando eu não estou na sala de aula, a sala de aula está aqui comigo, né? Pelo número de alunos que eu tenho, em PLE, que é a prática de leitura e escrita, a gente, que é uma obrigatória, a gente tem, em média, entre 100 e 160 alunos, são turmas gigantes, né? Ela é para isso, a ECT inteira, nós temos turma gigante, é um projeto que é assim, ele foi criado assim, com esse intuito de turma gigante, e funciona muito bem. E em metodologia, eu chego a ter 200 alunos, né? Mesmo no remoto. Né? A gente aceita alunos de outros cursos também, porque era uma complementar, uma optativa. Então, eu já não me espanto com esse número de alunos, né? E a gente usa agora no remoto, algumas pessoas dizem assim, não, mas eu não gosto do remoto porque eu não sabia trabalhar no remoto. Ninguém sabia. O remoto, ele é filho da pandemia, né? Ele nasce com a pandemia. Então, EAD é outra história. Quem faz EAD sabe que EAD é outra história, não é remoto, né? E que a gente tem que se adaptar. Uma das características, vocês que são biólogos sabem mais do que ninguém disso, né? De que sobrevive quem se adapta melhor. Não é o mais forte, é o mais adaptável. Então, vamos nos adaptar e vamos ser o melhor dentro dessa adaptação. Eu acho que também biologia mostra isso, que a tarefa mais difícil, a competição mais difícil, vocês já venceram, né? Que foi lá na fecundação, aquele monte de espermatozoide, você foi o cara que conseguiu encontrar o óvulo, conseguiu entrar e fechar para ninguém entrar mais. Já pensou? Então, você já fez o mais difícil, o resto é besteira, é com você, né? Então, tem que se esforçar mesmo. E a gente ainda vai errar várias vezes, graças a Deus, né? Eu ainda vou errando, a vez por outra, a escrita me pega, a leitura me pega, e eu levanto e vou em frente, não é isso? Então, eu queria fazer um pequeno teste com vocês, com tempo marcado, só para a gente ver se vocês estão preparados para o ENAD. Todo mundo, professores, coordenadoras, todo mundo faz o teste, tá bom? Eu vou exibir aqui o teste na tela, eu gosto de entregar isso no papel, né? Porque aí vocês fazem mais, mas assim, mesmo assim dá para fazer. E aí, eu vou marcar o tempo e vou ser bem rigorosa. Eu não vou estar aí com vocês, mas quando eu disser parou, todo mundo para, tá certo? Eu vou marcar um tempo e eu vou dizer. Eu vou exibir aqui para vocês verem se conseguem enxergar. Conseguem ver? Sim. Sim, professora. Pronto. A partir do momento que eu colocar o teste, logo depois dessa página, vocês vão começar a fazer e vocês vão ter apenas 3 minutos para fazer todo o teste, tá bom? Então, vocês vão olhando pergunta por pergunta, o mais rápido que vocês conseguirem, a maior agilidade que vocês conseguirem, tá bom? Professora, teria como ampliar a página? Deixa eu... Uhum. Obrigado. Beleza? Eu vou colocar agora o teste e vocês não colhem, tá? Façam direitinho e eu vou marcar aqui no cronômetro 3 minutos, tá bom? Deixa eu botar aqui o cronômetro para quando eu disser pare, vocês pararem, tá bom? Deixa eu botar o cronômetro. Beleza? Então, vai. Começou. Concentrem.
Passou o primeiro minuto. Pode gritar, professora? Pode? Eu cheguei. Estava me perguntando a mesma coisa. Também cheguei. Eu também cheguei. Jandete levantou a mão. Diga, Jandete. Falta 30 segundos. Pode falar, Jandete. Terminei já. Eu só Ok. botei meu nome, Jandete Cavalcante de Medeiros. Fim de teste. E aí, gente, o que acharam do teste? Ô, Eduardo, não vale não terminar no tempo. A gente fez com que eu escrevesse o mínimo. Experiência prévia, não. Eu só estou olhando as respostas. eu aqui, lembrei. mas A fizeram primeira as perguntas questão das diz pessoas. assim: você tem 3 minutos para responder este questionário. Veja Antes que eu de responder vou, as eu vou questões, exibir leia de novo todo para o vocês texto verem. atentamente. Eu vou ler para vocês, Mas para como vocês eu dei 3 entenderem minutos, qual vocês é o acharam que sentido 3 dessa minutos história eram, toda. era muito pouco que vocês queriam responder. Quando eu disse escreva o nome do seu pai, você já reescreveu. Escreva o nome, você não tinha obedecido ao comando, que é, antes de responder as questões, leia todo o texto atentamente. Se você perdesse um tempo, confiasse nisso e perdesse o tempo lendo, a 12 diz, despreze todas as outras questões anteriores, escreva apenas seu nome na linha abaixo e comente com a turma o que você achou do teste. Então, é nada, eu já. Então, veja só. A primeira lição que a gente tira disso é que não é razoável que tenha nenhuma prova em que as questões necessitem de mais tempo do que é dado. Então, se você tem 4 horas para o ENAD, as questões que ali estiverem são respondíveis em 4 horas. Tá? E aí não precisa você se desesperar e responder sem ler como a gente faz. E a gente vai cair nessa pegadinha inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Né? Sempre que a gente estiver sob pressão, e aí é quando você está muito ocupado, quando você tá sendo avaliado de alguma forma, você vai cair nessa pegadinha. Então, aqui eu já estou dizendo a você, para você não cair nisso, no ENAD. No ENAD vai ter lá... isso mesmo, Cíntia, é isso mesmo. É por aí. Então, você vai ter 4 horas e você vai ter perguntas questões que, apesar de aparentemente ser muita coisa para pouco tempo, não é. Tá? Porque uma vai compensar a outra. Então, não é para você ficar lá, como dizem meus alunos, lesando, agora pensando na morte da bezerra. Mas é para você ler com cuidado os enunciados. Se você não sabe onde quer chegar, todos os caminhos estão errados. Todos. Não tem escolha. Então, é ler a questão. O que é que aconteceu? Eu trabalho há 47 anos com texto. Né? Agora a gente já pode dizer, porque na época a gente era 007, super secreto, né? A gente não dizia. Mas eu fui elaboradora e corretora do vestibular da Federal durante muitos anos. Né?
Então, eu trabalhei sempre com texto, eu fui corretora, sou ainda, faço o trabalho de correção de livros, enfim, fui corretora muito tempo de várias áreas, então, e ontem, o que é que eu fiz no domingo, né? Até sexta a gente tinha que encerrar os diários, né? A gente tinha aí uma corrida, e você sabe que encerrar um diário com 40, 50 alunos é uma coisa, encerrar com 160 é outra história, né? Até o diário é mais puxado para você encerrar. Então, você acerta aqui, vê falta, contabiliza isso, contabiliza aquilo. Então, no domingo, o seu domingo vai ser para preparar, terminar de preparar, eu já tinha lido o material, o ENAD. E aí eu fui olhar o recado do professor Alexandre. Aí, gente, eu posso ser que eu converse muito com ele, e aí eu vou pegar o link e vou copiar na minha área, porque aí, para entrar no Meet, vai ficar mais fácil do que eu ficar lá no celular procurando o link, né? E eu olhei que a aula era de 7 às 9. Então, eu preparei tudo. Hoje eu me acordei às 5 da manhã, preparei tudo, sentei, e o professor Alexandre não chegava. Eu disse, eu não acredito. Ele não tem cara de quem faz isso. E aí, eu digo que eu vou mandar um recado, deve ter acontecido alguma coisa. E aí eu disse, peraí, será que eu errei o dia? Não é hoje? Porque já era 7h40 e eu estava lá no Meet esperando, e o Meet dizia, ninguém aceitou, não pode. Aí eu fui procurar lá nas mensagens da gente e achei que era de 7 às 9 p.m. Viu só? A correria da gente, né, de ler. E aí a gente não pode deixar. Aí você está perdendo para você. Se você fizer isso na idade, você está perdendo para você, não está perdendo para ninguém. Né? Então, vai dar tempo. 4 horas, você tem as 4 horas. Não pense em sair mais cedo. Pense em usar as 4. Se sair, tudo bem, mas pense em usar as 4. Leiam as questões. O enunciado, ele é fundamental. Né? As perguntas é que importam. As respostas, nem tanto. Né? Você vai encontrar muitas perguntas sem resposta. De onde eu vim? Para onde eu vou? Mas você nunca vai encontrar uma resposta sem uma pergunta. Então, o importante é a pergunta. A pergunta é soberana. Então, você tem que entender primeiro a pergunta, depois você vê as respostas. Quando você entende as perguntas, as respostas elas vão vir naturalmente, você vai ver até assim, não, a pergunta é essa. Olha, tem esse detalhe aqui nessa resposta que não é para essa pergunta. Né? Exatamente, Eliseu, perfeito. Então, veja só, é preciso que vocês leiam realmente direitinho. Veja que, se fosse para você responder realmente aquele teste que eu fiz todo, não dava em 3 minutos de jeito nenhum. Por quê? Porque como é que você relatar a sua experiência, como é que você está preparado ou não, isso tudo não dava para você responder em 3 minutos. Mas o teste dava para responder em 3 minutos, porque era só ler tudo e responder a última. Perfeito, menos de 3 minutos daria certo. Então, confie na razoabilidade do teste. Né? Você não vai ter questões que precisam de 10 horas e só lhe deram 4. Então, vamos ler com cuidado e compreender, mais do que ler, compreender o que é que essa pergunta quer que eu responda, o que é aí exatamente. Né? Quando a gente trabalha com o resumo crítico e com o resumo de leitura, a gente aprende mais a entender mais as perguntas, né? os enunciados. Então, os enunciados, eles são, às vezes, não são bem feitos, vamos reconhecer, né? Mas eu preciso ler e entender o que é que ele está perguntando. Tá? Aí eu vou responder exatamente aquilo que eu estou perguntando, do jeito que está perguntando. Então, só aí eu já tenho 50% de vantagem na minha resposta. Tá certo? Então, é prestar atenção, é tempo, é isso. E o ENAD, quando você faz uma prova na sua sala de aula, e aí é exatamente para os alunos que eu estou falando, quando a gente faz uma prova na sala de aula, você tem sua nota. Entendeu? A nota do seu colega não baixa a sua, nem
aumenta, não é isso? Mas no ENAD não é assim. O ENAD é um trabalho em equipe. A nota vai ser a nota do seu curso. E é muito legal se você tivesse o seu curso, no ano que você se formou, teve uma nota excepcional. E vocês podem muito dar essa nota excepcional a você mesmo. Né? Agora, digamos lá que a Eri tirou 10, mas vai a Amanda tira 0. Fez de qualquer jeito, não ligou, a nota de Eri não será 10. Por quê? Porque a Amanda baixou. Digamos lá que o Eduardo está inscrito lá no ENAD, mas ele acordou, tá, não vou não, aquele negócio lá, não vou não. Ele vai ficar com 0. Então, é um trabalho de consciência dos meus colegas. Gente, vamos fazer, é importante para o curso que você faça o ENAD. Vai ter a prova, vamos estudar junto, você tem dificuldade, vamos dar uma estudada junto, divide um texto com o colega, ajuda. É a hora de você ter essa solidariedade, que na realidade é em seu benefício, porque a nota do seu curso vai ser em conjunto. Né? A gente aprende muito isso no jiu-jitsu. Né? Eu treino jiu-jitsu na Kimura e aprendi muito isso, que a minha equipe me fortalece. Eu não sou nada sem a minha equipe. A gente tem aqui na UFRN um projeto muito legal de jiu-jitsu também, no ginásio com o professor Marcos Vinícius e o professor Everton, que é um projeto belíssimo, e que é isso, é união, é equipe. A gente não é nada sozinho. Não existe porque eu sou faixa azul, o outro é faixa branca, o outro é faixa preta. Nós somos equipes, nós somos um. Né? Se você pegar um palito de fósforo, você quebra ele facinho, mas se você pegar todos os palitos numa caixa, você não quebra de jeito nenhum. Então, o ENAD é isso. É um exercício de união. É um exercício de equipe. Né? Se você não se unir, não adianta você tirar um 10. Então, o seu 10 vai ajudar todo mundo. E você precisa conscientizar os seus colegas de que é bom. É bom para mim que vocês tirem uma boa nota no ENAD, é bom para o professor Alexandre, é bom para a professora Tereza, é bom para o Eliseu, é bom para o Eduardo, é bom para todo mundo que a gente tire uma boa nota. Né? Mas, Ho'oponopono, eu sou o que eu sou, porque eu sou com vocês. Né? Então, a primeira lição é: leia as questões direito, entenda o que é que está pedindo. Eu não posso dar eu não sei o que é que você está pedindo. Eu não posso responder quando eu não sei o que é que você está perguntando. A segunda é equipe. Equipe. Enquanto no curso, de certa forma, a gente tem uma concorrência, e quem é melhor no mercado de trabalho vai ganhar, né? Aqui a gente precisa se unir. Né? É como aquelas formigas que elas conseguem carregar 5 vezes o peso do seu corpo, porque elas estão em união. Né? Então, é isso. São 2 coisas que vocês têm que, antes de qualquer coisa. E outra coisa, o ENAD a gente não faz para o curso, a gente não faz para o professor Alexandre, a gente não faz para a professora Tereza. Eu faço para mim, porque o meu currículo vai ser muito mais valorizado com a minha nota boa, com a avaliação da minha turma alta. Não é? Então, eu estou trabalhando por mim também. Né? O ENAD eu faço por mim. Eu faço o meu melhor. Eu quero mostrar o que foi que eu aprendi. E vocês são capazes. Pode acreditar que vocês são capazes de tirar uma nota, não é boa, é excelente. O que a gente pede, a equipe toda de biologia, com a professora Edna também, o que a gente pede é que vocês sejam o melhor. Só isso que eu quero de você, que você seja o melhor. Eu não quero que você seja o melhor do universo. Espera lá. Nem o melhor do Brasil, nem o melhor da UFRN, nem o melhor do curso de biologia.
nem o melhor da sua turma. Eu quero que você seja o melhor que você puder ser. E isso você sabe se vai estar sendo o melhor. Você precisa ser o melhor que você puder ser. É o seu máximo. Né? Fernando Pessoa tem um poema muito bonito que ele diz assim, para você ser inteiro, para ser bom, precisa ser inteiro. Para você colocar tudo que você é no menor que você faz. Porque lá em cima, tem um poema grande que eu não vou dizer agora, né? Mas que lá no alto, em qualquer pocinha de lama, a lua inteira brilha, porque ela vive alta. Viva alta como a lua. Qualquer pocinha brilha inteira. Então, se a gente terminasse aqui a nossa reunião, já teria dado um recado que já faria diferença no ENAD e na sua vida. Você pode muito, 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 muito mais do que você imagina. Se você acreditar que não pode uma coisa, você tem toda a razão. Mas se você acreditar que pode qualquer coisa, você também tem toda a razão. Acredite, dê o seu melhor, entenda a pergunta e responda. Porque eu não tenho dúvida de que você dará um show. Tá? E a gente volta aqui para aplaudir. Tá bom? Então, vamos ver uma questão respondida da objetiva de provas passadas. Para a gente entender, obviamente que eu nem me meto em biologia, tá? Mas para a gente entender a pergunta. Como é a pergunta? Tá certo? Deixa eu ver aqui. É a tecnologia dando nó na gente. Vocês conseguem ver? Alguém liga o microfone e me diz? Sim, professora. Maravilha. Essa é de 2011. Então, veja, aqui você tem que entender como é que vai funcionar isso. Né? Você não faz nada a cada 6 meses, você vai fazer agora. Então, leia com atenção as instruções abaixo. Veja que está colorido, que está maior, para você ver. O que é que você tem que prestar atenção? Porque às vezes você começa a sua prova, você vê se o caderno... Ele nem vai mandar começar, mas ele vai mandar você ver se o caderno de resposta está completo, se o seu para você responder as questões lá está completa, enfim. Está tudo certo, aí você vai começar. Aqui tem dizendo, especificando, né? Dizendo os detalhes, o que é que você deve fazer, como é que você deve... Para depois você dizer, eu errei isso aqui porque eu não sabia. Não saber é um pecado a mais, porque tem quando você tem as instruções. Veja que eu estou trabalhando aqui com a formação geral para a gente entender qualquer questão, o que é que eu vou fazer primeiro, né? Eu tenho aí um poema. Aí, a questão 1 diz assim, retrato de uma princesa desconhecida. Claro, ela não está marcada, essas marcações são minhas para poder a gente chamar a atenção, tá bom? Vocês podem ir perguntando, tá? Ao momento que eu vou falando, vocês vão perguntando, vão comentando, liga o microfone e solta o verbo, tá bom? Então, veja só, retrato de uma princesa desconhecida. Aí você pensa assim, oxe, é uma prova de biologia e tem esse negócio. Então, vamos lá para a interpretação do texto, tá? Para que ela tivesse um pescoço tão fino, para que os seus pulsos tivessem um quebrar de caule, para que os seus olhos fossem tão frontais e limpos, para que a sua espinha fosse tão direita e ela usasse a cabeça tão erguida, com uma tão simples claridade sobre a testa, foram necessárias sucessivas gerações de escravos, de corpo dobrado e grossas mãos pacientes, servindo sucessivas gerações de príncipes, ainda um pouco tosco e grosseiros, ávidos, cruéis e fraudulentos. Foi um imenso desperdiçar de gente para que ela fosse aquela perfeição, solitária, exilada, sem destino. Note um detalhe aí que a gente passa por cima, mas não vê, que solitária, exilada, sem destino não tem, deveria ter uma vírgula, mas no poema não tem. Então, é como se isso fosse um bolo só, solitária, exilada, sem destino. Tá? Então, diz assim, no poema, a autora sugere que... Então, veja só, o que é que eu devo responder aí? Qual é a resposta que ela está pedindo? Ela está perguntando o que é sugerido. Veja, ela não está dizendo o que é que diz, o que é que ela acha, o que é que ela pensa, mas o que é sugerido aí. Não está dito, ele está sugerido. Então,
prestar atenção na palavra sugere. A autora sugere que os príncipes e as princesas são naturalmente belos? Não. Por que não é a? Porque eu não tenho aqui naturalmente, né? Muito pelo contrário, ela enfatiza que para que ela tivesse aquele pescoço tão fino, para que ela tivesse os pulsos de quebrar como um caule fininhos, os olhos saltassem das fontes, para que ela tivesse isso. Veja que tem um imenso desperdiçar de gente, então não é natural. Então eu já descartei por eliminação a A, por causa do naturalmente belos. Os príncipes generosos cultivavam a beleza da princesa. Veja, quando ele trata de príncipes, como é que ele descreve? Gerações de príncipes ainda um pouco toscos e grosseiros, não generosos. Não é? Ávidos, cruéis e fraudulentos. A B também, quando eu trato de príncipes generosos, o poema não sugere nada de príncipes generosos. Então, ele também já está fora. A beleza da princesa é desperdiçada pela miscigenação racial? Aqui a gente não fala em miscigenação, muito pelo contrário. Para que houvesse isso, houve uma geração de escravo assim, bem separado, né? Desperdiçar de gentes. Então, aqui eu não tenho falando sobre miscigenação racial. Então, não pode sugerir uma coisa que não está... Eu disse que a resposta não está sugerida no poema. O trabalho compulsório de escravo proporcionou privilégio aos príncipes. Aí eu posso pensar, realmente, tem aqui o trabalho compulsório dos escravos e tem o privilégio dos príncipes. Mas o poema sugere que o trabalho compulsório de escravo proporcionou privilégios aos príncipes? Não. Por quê? Porque ele está dizendo que essas mãos grossas, essa geração de escravo, eles serviu a sucessivas gerações de príncipes, servindo ainda um pouco tosco para que ela fosse aquela perfeição. Então, não é direcionado aos príncipes nesse poema. Os escravos servem uma geração de príncipes, mas para que ela fosse aquela perfeição. E aí sobra a E que diz: o exílio e a solidão são os responsáveis pela manutenção do corpo esbelto da princesa, para que ela fosse aquela perfeição solitária, exilada, sem destino. Ela não se mistura, não tem uma miscigenação, ela não é uma beleza natural, né? O poema não fala dos príncipes, mas ela fala dessa essa solidão, esse exílio e esse sem destino da princesa. Então, ela é uma perfeição solitária, exilada e sem destino. Por isso que o exílio e a solidão são os responsáveis pela manutenção, pelo destino do corpo esbelto da princesa. Ficou claro, gente, esse? Veja que eu gastei um tempo. Se eu fosse só ler e responder, o que é que ia me trair? A D. Eu ia dizer, o trabalho compulsório de escravo proporcionou privilégio aos príncipes. Pronto. Então, é a chamada casca de banana. Mas quando eu vou lendo, eu vou dizendo, peraí, palavra por palavra. Veja que aqui, naturalmente, é que me tira. Já diz que essa não pode ser, não é uma beleza natural. Ela não nasceu assim, naturalmente. Certo? Beleza? Algum comentário dessa? Essa questão ela é importante porque parte de um poema, né? Isso. Que as coisas não são assim tão óbvias. Exatamente. Então é preciso uma leitura atenta, né? Só a própria pergunta, né? De sugere já requer uma leitura atenta, né? Não está dito, está sugerido. E você pode também, professora, subestimar, né, a questão, porque ela usa um poema, né? E aí você pode, porque isso você não faz uma ligação direta com o seu curso, com a sua área, né? Você imagina que ela não tem essa importância toda. Não tem importância, mas ela tem um peso grande aí. Exatamente. E você veja que ele começa com os príncipes são naturalmente belos. Pronto, ela está aqui como se fosse aquela perfeição belo. Pronto, você já
cai nessa aí. Se você acordou aí, você pode cair aqui quando ele fala o trabalho compulsório de escravo proporcionou privilégios aos príncipes, pronto. Né? Mas exatamente é na última. Ou seja, você tem que analisar todas para chegar ali e responder corretamente. E é o que a senhora frisa, né? Assim, você tem que ler com muita atenção. Com muita Se atenção. você se apressa, você perde esses detalhes, esses nuances, né? Porque é justamente o objetivo nosso aqui é despertar o aluno para esses pequenos detalhes. Isso. E você fazer, gente, como a gente deve fazer na vida, ficar no aqui e no agora. Veja, se na vida o passado ele é só lembrança, experiência, você não pode mover absolutamente nada do passado. Pelo menos até que os meninos de ECT construam a máquina do tempo. Eu acredito que eles vão fazer isso, que eles são muito danados. Mas até eles fazerem isso, o passado você não muda. Você não pode mudar, é impossível. O que aconteceu, aconteceu. Né? Então, você pode ficar chorando, relembrando, maldizendo, tornando perfeito, né? Porque quando passa a gente torna perfeito, o que não era tão perfeito, mas você não pode mudar. Então, não adianta. Passado é passado. Ele é experiência e lembrança. Boas e ruins. Deixa o passado no passado. O futuro é apenas ilusão. Você não sabe nem se está vivo daqui a pouco. Imagina. O que você tem é o presente. Na vida é assim. Então, preste atenção. Não é nada, é uma questão de cada vez. Eu não vou fazer a uma pensando, ai, meu Deus, tenho mais 34. Não, você tem essa. Resolveu essa, garantiu que resolveu direitinho, eu fiz. Aí eu vou passar lá para 8. Passei tudinho, já respondi, tirei, aí acertei todas. Eu vou chegar na 8. Aí eu cheguei na 8. Olha só. Ai, meu Deus, e agora essa 8 tem um textão. E essa 8 ainda tem uma história, gente. Vocês irão encontrar algumas que vão vir assim. A maioria das questões, né? A gente tem questão agora que você responde o A, o B, o C, o D ou E, não é isso? No ENAD de biologia, eu estive olhando e o número é bem significativo de questões que envolvem essas ideias para que você marque aqui. Estão certas a 1 e a 2, a 1 e a 4, viram? Ou seja, eu tenho que ter mais cuidado ainda nessas questões. Então, veja. Aqui eu tenho, olha, em reportagem, Wong Jones, autor do livro Chaves, A Difamação da Classe Trabalhadora, publicado no Reino Unido, comenta as recentes manifestações de rua em Londres e em outras principais cidades inglesas. Aí tem um texto, que é um fragmento, né? É um texto adaptado. Veja que aqui a gente tem aqui o suplemento prosa e verso, Globo, papapá, aí eu tenho adaptado, significa que o texto foi modificado para essa questão específica aqui. Diz assim, olha, Jones prefere chamar atenção para as camadas sociais mais desfavorecidas do país, que desde o início dos distúrbios ficaram conhecidas no mundo todo pelo apelido de Chaves, usado pelos britânicos para escarnecer dos hábitos de consumo da classe trabalhadora. Jones denuncia o sistemático abandono governamental dessa parcela da população. Os políticos insistem em culpar os indivíduos pela desigualdade. Diz, você não vai ver alguém assumir ser um chave, pois se trata de um insulto criado como forma de generalizar o comportamento das classes mais baixas. Meu medo não é o preconceito, e sim a cortina de fumaça que ele oferece. Os distúrbios estão servindo como um argumento ideal para que se faça valer a ideologia de que os problemas sociais são resultados dos defeitos individuais, não de falhas maiores. Trata-se de uma filosofia que tomou conta da sociedade britânica com a chegada de Margaret Thatcher ao poder em 1979, e que basicamente funciona assim. Você é culpado pela falta de oportunidades. Os políticos insistem em culpar os indivíduos pela desigualdade. Então, aqui você não tem que tomar partido, você não tem que concordar ou discordar. Quando a questão é essa, é uma questão objetiva, você não tem nem que pensar se quem é que está certo, quem é que está errado. É o que é que ele está me pedindo, o que é que eu tenho que responder. Prático assim. Considerando as ideias do texto, veja, baseado nas ideias dos textos. Não quero saber se você concorda ou discorda ou complementa, mas
considerando as ideias do texto. Você vai se basear no texto, avalie as afirmações a seguir. Então, ele traz 4 informações que precisam estar de acordo com o texto e não com a sua opinião. Qual é a grande cilada? É eu achar que isso aqui está certo, mas no texto não está. Se eu concordo aqui, não tem a menor importância. Está no texto assim, é o texto, é a pergunta e o texto, certo? Então diz, Chaves é um apelido que exalta hábitos de consumo de parcela da população britânica. Gente, aqui ele está muito claro, no texto ele diz que escarnecer. Então, escarnecer e exaltar são contrários, certo? Então, quando eu vejo isso aqui, se eu estou com isso aqui na minha frente, eu já digo A e B não é, nem D. A resposta está entre C e E. Certo? Se a C tem 2, a E também tem. A C tem 3, a E também tem. O grande diferencial está na 4, C ou não ser verdadeira. Notaram como eu agilizei a pergunta? Entenderam? Foi direto ao ponto, né? Direto ao ponto. Veja só. Eu já sei que se a A não é, porque esse 1 está muito, muito escrachado aqui, não é? Olha, escarnecer, eles escarnecem. Então, não pode exaltar o ato de consumo, né? Então, eu tirei o 1. Na hora que eu tiro esse aí, eu tiro A, B e D. Eu fico entre a C e a E. Eu já ganhei muito tempo e eu ganhei mais segurança para responder, né? Então, diz assim, olha, as manifestações de rua na Inglaterra reivindicavam formas de inclusão nos padrões de consumo vigente. Pronto. Se essa está certa, é a E. Porque ela está certa e ela não consta na C. Se eu estou entre C e E, é a E. Viu como eu matei sem desgastar muito meu raciocínio? Vamos só ver, olha, os distúrbios ocorridos na Inglaterra serviram para atribuir deslizes de comportamento individual como causa de problemas sociais. Ele afirma isso aqui, olha, né? Que ele diz que os políticos tentam colocar exatamente, desde a chegada da Margaret Thatcher ao poder em 1979, a culpa no individual, né? E indivíduos da classe trabalhadora britânica são responsabilizados pela falta de oportunidade decorrente da ausência de políticas públicas. Ele diz aqui que culpabilizar os indivíduos pela desigualdade. Então, a resposta aqui termina sendo o tira-teima nesse. Se esse estivesse errado, tivesse também não fosse de acordo com o texto, seria C. Mas como ele está de acordo com o texto, eu vou para essa sem grandes delongas. Entenderam essa? Muito boa, professora. Eu tinha um comentário que eu me lembrei na sua fala, né, da questão do posicionamento, né, que é muito importante você não responder a questão com base no seu posicionamento, mas com base no que está escrito. Não sei se vocês se recordam, acho que no primeiro ou no segundo ano do atual governo, houve uma polêmica em torno de umas questões do Enem, que tinham um cunho político, né, nas questões. E o governo, o ministro da Educação, o Weintraub, se eu não me engano, na época, quis anular as questões, né, do Enem, porque tinha um viés político. E a banca que estava organizando argumentou que a questão era para ser respondida independente do posicionamento, né, porque era uma questão de interpretação de texto e não uma questão que exigisse um posicionamento político das pessoas. E, por mais que ele argumentasse como ministro, as questões não foram anuladas. Exatamente. E aí, veja que aqui eu tenho a questão discursiva 1, certo? A questão discursiva, você tem que ver também o que é que está perguntando. Então, eu tenho que parar e pensar o que é que está querendo, né? Considerando as informações acima, inclusive você pode fazer isso no seu caderno, viu? Do ENAD, o seu caderno de prova. Enumere 3 vantagens de um curso à distância, justificando brevemente cada uma delas. Veja que aqui eu tenho 10 pontos, né, o valor 10 pontos. Eu vou enumerar. O que é enumerar? É dizer essa e essa.
Está pedindo 3, nem 2, nem 4. 3. Não, mas se eu botar 4, não. 3. Está pedindo 3, seja objetivo. Eu vou enumerar 3. Uma vantagem desse curso à distância, outra vantagem e outra vantagem. Se eu fizer só isso, só enumerar, eu tenho metade dos pontos. Mas eu preciso justificar brevemente cada uma delas. Se eu digo que uma vantagem é que o aluno pode ficar em casa, fazer de casa a EAD, ele faz de casa. Eu tenho que justificar que em casa ele pode ir ao banheiro, ele não vai ter problema de ter que se arrumar, ele não tem que ter dinheiro para o ônibus. Eu tenho que justificar de alguma forma. Certo? E eu tenho que ter cuidado com a minha escrita. Não é, por mais que vocês, as pessoas pensem que é, porque o errinho ou outro de gramática vai prejudicar muito a minha resposta? Não vai. Não vai. O maior peso em toda a questão discursiva, seja no ENAD, seja em concursos que vocês farão daqui para frente, é a organização das ideias. São ideias claras e objetivas. Escrever bem é escrever claro, objetivo e que o outro entenda. E o que é que a gente faz quando a gente vai falar e quando a gente vai escrever que não está entre nossos pares, nossos colegas, está em casa? A gente fica meio que falando de uma forma que a gente não fala, escrevendo de uma forma que a gente não escreve. Você tem que usar a língua padrão. Você não pode usar a oralidade na escrita, como dizer tá, ou estava, está ou estava. Você não pode usar gírias, mas você tem que escrever com simplicidade, com as palavras que você conhece. Responder bem é você dizer isso, né? Não é você começar a inventar, e é muito comum as pessoas fazerem isso. No vestibular teve uma época que era foi um vestibular uma prova discursiva, a redação era sobre se o certo era ficar, namorar ou casar. E as pessoas colocavam assim, eu nunca vi jovens tão tradicionais dizendo que ficar era errado, que tinha que casar, e usar palavras difíceis que eles não usavam. E aí eles criavam algumas cenas bem interessantes, bem engraçadas, até que dizia, por exemplo, uma delas que eu me lembro muito, que repetia, que eu acho que era um termo que usavam nos cursinhos, que dizia odiernamente nos dias de hoje, odiernamente já é nos dias de hoje. Mas a pessoa não sabia, achava odiernamente lindo, né? Você não sabia o que era, não tinha certeza. Então, não é inventar palavras, é você usar o seu vocabulário de uma maneira mais formal, de acordo com a linguagem padrão. Quando eu digo formal, eu estou dizendo que não é para usar gíria, não é para usar a linguagem, transcrever a linguagem oral, mas não é para fazer uma linguagem. Tem gente que usa até a mesóclise. Matar-te-ei. Olha que coisa, você não fala assim. Então, esses deslizes da língua, você vai perder muito menos ponto do que a organização das ideias. Então, sempre na organização das ideias. Respondam com começo, meio e fim. Você não está ali para ser poeta, para ser um escritor famoso, para estar inventando neologismo. Você está ali para responder aquela questão. E o que é que ele quer? Ele quer que você diga 3 vantagens do curso da educação à distância e que você justifique brevemente, não é fazer uma tese, é brevemente cada uma delas. Digamos que você dissesse que a vantagem é você estar em casa. Então, você não tem que se ausentar, você não se expõe à violência, você não tem que gastar o dinheiro com ônibus, você pode ficar mais confortável. Beleza? Então, outro detalhe é que sempre nas questões discursivas você pode usar informações do texto base.
Você não pode copiar. Se você copiar, é plágio. Não copia texto base, mas você tira informações, por exemplo, que ele está dizendo aqui que o Censo da Educação Superior, 2009, realizado pelo MEC-NEP, aponta para o aumento expressivo do número de matrículas entre 2004 e 2009. A participação na EAD passou de 1,4% para 14,1%, totalizando 838 mil matrículas. Você pode usar essas informações. Então, aqui é só um exemplo. Se tiver outras informações, você pode usar informações do texto sem copiar o texto. Entenderam a diferença? Sim. Ótimo. Isso é uma coisa importante, professora, que você está falando, porque o aluno, muitas vezes, ele fica orbitando em torno do enunciado, né? E usa o argumento que está no enunciado, que ele não pode fazer isso, né? Veja, se ele está dizendo para enumerar, ele não está dizendo para você fazer um texto possível, no sentido de você ter um texto, uma redação. Ele está dizendo que você diga enumerar. Veja, para responder, fica mais completa a resposta quando eu retomo a pergunta na resposta. Veja, considerando as informações acima, enumere 3 vantagens de um curso à distância, justificando brevemente cada uma delas. Eu não vou simplesmente botar aqui enumerar, dizer assim, ficar em casa. Aí eu vou dizer, justificar, porque que é bom a educação ficar em casa. A pessoa que olhar só a resposta não vai entender minha pergunta, minha resposta. Veja, se eu digo assim, 3 grandes vantagens do curso à distância, podemos citar 3 grandes vantagens do curso à distância. Veja que você fez uma introdução, com o próprio comando da questão. Você retoma a pergunta na resposta. Podemos citar, enumerar 3 grandes vantagens de um curso à distância. Aí você bota 1. Aí você vai colocando ali e vai dizendo por quê. Coloca outra, diz por quê. Coloca a terceira, diz uma razão, 2 razões daquela terceira vantagem. Entenderam? Professora? Foi. Uma vez eu recebi uma crítica, né, de um aluno que eu fiz uma pergunta e ele respondeu, e a resposta estava correta, né? Só que eu identifiquei que ele tinha copiado do Wikipédia a resposta, né? Porque ele esqueceu, inclusive, de tirar os links, aí já veio com um link. E aí eu zerei, né? E ele fez, professor, a resposta está errada. Eu digo, não, tá correta. Pois é, a resposta está correta e você zerou. Eu digo, mas porque não foi você que respondeu. Foi o Wikipédia, eu não estou avaliando o Wikipédia, estou avaliando você. Eu disse, mas professor, então como é que você acha que eu deveria fazer? Eu digo, simples, você ia ler, tudo bem, a sua fonte estava boa, você ia ler, colocava o texto do lado e aí você responderia para mim. Mas você não fez isso, você só simplesmente copiou. Você plagiou, ele ficou chateado. Mas isso é plágio, Plágio não precisa ser de uma tese inteira, não, basta ser de uma frase. Basta uma frase. E o plágio, ele é punido pela lei civil, 187, e ele é punido pela lei da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do CONCEP. Exatamente. Já uma bem antiga. E você pode receber uma advertência oral, uma advertência por escrito que fica no currículo, você pode receber uma expulsão. Numa questão dessa. Já teve aluno que perdeu a pós-graduação, né? Com certeza, com certeza. Então, plágio e o plágio, ele não prejudica só o plagiador. O plágio, ele coloca em risco nós todos, professores, pesquisadores, alunos e instituição. Ele coloca a ciência em suspeição. Porque você pega um plágio de alguém, de um pesquisador, de um aluno, de um professor, de um pesquisador, e aí você fica pensando nas outras pesquisas. Será? Então, você coloca a ciência em suspeição. Então, não é um direito do camarada plagiar. Ele envolve, e se é uma pós-graduação, por exemplo, ele envolve o orientador, ele envolve a banca. Porque se a banca não percebe e deixa passar, a banca passa a ser cúmplice. Já pensou nisso? Então, você chama para a bandidagem quem não está afim.
É bem complicada a questão do plágio. E a gente tem que punir mesmo. É bem sério. Então, eu posso, sim, se você copia daqui, aí é considerado plágio, zero a questão. Se você usa os dados, as informações com as suas palavras, com o seu jeito, como o professor falou, você tem aí uma resposta. E você sempre começa a responder retomando a pergunta. Ao invés de colocar, enumerar primeira vantagem, segunda vantagem, terceira vantagem, aí eu crio uma lacuna informacional. Eu trago a pergunta na resposta. Certo? Veja, aí eu tenho a questão discursiva 2. Ele tem um texto que tem várias informações e ele tem aqui uma tabela do IBGE também que eu posso usar. Se eu usar, eu vou dizer, segundo o IBGE, porque eu tenho a fonte aqui. O texto me dá a fonte, certo? Beleza? No caso aqui, eu tenho aqui também, não é? O CIS 2010, mulheres mais escolarizadas são mães mais tarde e têm menos filhos. Tá aqui o disponível em tal, acesso tal, e é um texto adaptado, significa que foi tirado muita coisa dele para poder caber aqui. Né? Para esse fim ele foi adaptado. Tá? Mas aqui eu tenho o cabeçalho, eu tenho o texto, né, que vai ser, que a gente chama de texto base, que a tabela também faz parte do texto base, e eu tenho assim, olha, com base nos dados apresentados, tá aqui os dados apresentados, redija um texto dissertativo. Veja que ele não está pedindo um texto argumentativo. Dissertativo, ele pode ser um texto expositivo, você só colocar as coisas. Porque o texto argumentativo ele é mais complexo. Ele tem que ter uma introdução com uma tese, um recorte temático e uma tese. Eu tenho que ter uma cadeia argumentativa e uma conclusão que corrobore essa cadeia argumentativa, com argumentos plausíveis. Mas se ele está dizendo que redija um texto dissertativo, ele não quer que você tente convencer ninguém de nada. Você pode expor esses dados, certo? Fica mais fácil. Então, com base nos dados apresentados, redija um texto argumentativo acerca da importância de políticas e programas educacionais para a erradicação do analfabetismo e para a empregabilidade. Veja o que é que ele quer, qual é o recorte temático que ele quer. Ele quer que você fale da importância de políticas e de programas educacionais para a erradicação do analfabetismo e para a empregabilidade, considerando as disparidades sociais e as dificuldades de obtenção de emprego provocadas pelo analfabetismo. Em seu texto, apresente uma proposta para a superação do analfabetismo e para o aumento da empregabilidade. Então, você vai fazer um texto dissertativo falando sobre o quanto é importante, isso vai ser a sua introdução. A importância de políticas e programas educacionais, que vai acabar com o analfabetismo e, por sua vez, vai proporcionar essa melhor empregabilidade. E aí, no final do seu texto, você vai apresentar uma proposta para a superação do analfabetismo e para o aumento da empregabilidade. Preste atenção que eu não posso colocar, aí já é de praxe, porque vocês já viram até isso no Enem, né? Que eu não posso ferir os direitos humanos, né? O que é isso, ferir os direitos humanos, gente? Por exemplo, o aumento da empregabilidade, eu posso dizer que se você matar um bocado de desempregado, pronto, diminui o número de desempregados, obviamente, né? Isso é real? É. Mas eu não posso dizer isso numa redação. Eu também não posso fazer isso, não tem ética uma coisa dessa. Né? Então, é isso aí que você não pode fazer. E, veja só, nessa proposta, ela tem que ser uma proposta realizável. Tá? Então, se eu vou apresentar uma proposta de superação do analfabetismo, eu não posso, por exemplo, sugerir na minha proposta que exista um professor para cada 10 alunos analfabetos no Brasil todinho. Por quê? Porque a gente sabe que isso é utópico, né? É uma proposta utópica. Por exemplo, se fosse falando, os meninos
fizeram uma redação e falaram sobre a questão do circular, né, que vem sempre lotado. Aí, a proposta do menino era muito simples. Colocar 500 circulares com ar-condicionado, com... Ele faltou de dizer de onde é que vai vir esse dinheiro todinho, né? Internet e televisão. A gente recebeu uma proposta dessa na construção do PDI. Pois é. Internet no circular. Pois é. Então, veja só, tem coisa que é irreal. Então, a proposta é uma proposta que seja perto do real, pelo menos, né? Que seja uma proposta que você sabe que, por exemplo, capacitar mais, eu não posso generalizar também, capacitar mais os professores. Que professores? Que capacitação? Você tem que dizer professores da rede do ensino básico, capacitar como? Dando cursos de técnicas de alfabetização. A universidade poderia colaborar com isso. Veja que eu já estou trazendo aí as ideias. E eu vou arrumar isso. Não precisa ser... Você não vai resolver esse problema de analfabetismo. Você vai resolver o problema da resposta da sua questão discursiva. Então, eu vou ser muito real. Né? Beleza? Ficou claro, gente? E aí tem um peso de 10 também aqui nessa questão. Dúvidas sobre essa questão, eu posso trazer quando eu for falar da importância de política pública, eu posso trazer essas informações que constam aqui, tanto do CIS, como do PNDA, como eu posso trazer isso aqui, eu só não posso copiar. Tá? Claro que quando eu for dizer assim, a população analfabeta com idade superior a 15 anos, se eu vou falar de 2000 e eu vou ter que trazer essa porcentagem, eu vou dar o dado que é segundo o IBGE. Professora, certo? Pergunta sobre essa questão. Como ele pede uma proposta, né, de superação dessa questão do analfabetismo e, portanto, da empregabilidade, existem algumas respostas que elas podem ser plausíveis do ponto de vista lógico, né, mas talvez não fossem do ponto de vista ético, do respeito dos direitos humanos. Exatamente. Uma resposta, por exemplo, de reduzir a taxa de natalidade, conforme a China fez, né, algumas décadas agora, recentemente, inclusive, que liberou. Isso seria bem avaliado? Ou... Não, porque no Brasil a gente não tem essa lei. Certo. Então, eu não posso criar uma lei do nada. Né? Certo. É como, por exemplo, eu dizer que o presidente deveria vacinar todo mundo, não sei o quê, se, mesmo ele sendo presidente, ele depende dos estados. A vacina, ele tem que mandar a vacina para o estado, mas o estado é que distribui. E o estado distribui para a prefeitura. E a prefeitura vai administrar isso. Então, veja, eu não posso dizer uma coisa que a pessoa também não possa fazer. Né? Assim, eu também não posso dizer uma lei que não existe. Né? Não existe uma lei. Então, isso levaria anos para que fosse, e eu duvido muito que fosse aprovado, seria muitas discussões, né? Você proibir que, por exemplo, a pessoa que não tivesse condições de criar o filho, ele não tivesse filho. Entendi. Né? Ou seja, a resposta ela tem que estar dentro de uma razoabilidade. Tem, e da ética. Por exemplo, abortar, eu não posso dizer que se a pessoa que não tem condições de criar o filho, se ela engravidou, ela pode abortar, porque não existe ainda a lei do aborto. Mas para não nascer mais um menino que vai ficar analfabeto. Eu não posso fazer isso. Ou seja, a pessoa tem que estar antenada, né, com a realidade. Tem que estar antenada com a realidade, exatamente. Não pode ser coisa só da cabeça. Eu nem posso, nessa questão ética, né? Eu não posso ir na lei, por exemplo, como é que eu acabo com a bandidagem? A polícia atirar para matar na testa. Eu posso fazer isso? Não. Por mais que você ache isso, mas não tem uma lei que né, se o policial num tiroteio ele mata um bandido, ele é julgado por isso. Porque o desejo da pessoa não é um desejo, ele tem que estar baseado na realidade. Na realidade e no que existe, exatamente. Exatamente. Os seus princípios e como você pensa e como você
Se tiver alguma coisa dentro da realidade, né, que lhe permita argumentar, é uma coisa, mas se não tem... Porque, veja só, se você pensar se aqui fosse falando da corrupção na política, né? Eu não posso sugerir que joguem uma bomba lá no Congresso e no Senado e pronto, acabou, com todo mundo lá. Eu posso, não. Não posso. Assim como eu não posso dizer que deveria fazer isso quando existem leis que regem, que eu não posso mudar. A lei está acima de toda essa cadeia de políticos aí. Né? Pelo menos, teoricamente, ela está. Né? E aí existem regras, eu não posso me movimentar fora dessas regras. Assim também como a questão econômica. Né? Eu não posso sugerir uma coisa que esteja fora dessa condição econômica brasileira. Certo? Para acabar com a fome, encanar leite se a gente pensar só no Rio Grande do Norte, encanar leite, em todo o Rio Grande do Norte, quando tiver fome, vai ter leite e distribuir pão. Pelo menos pão e leite o povo vai ter, não vai passar mais fome. Eu não tenho como fazer isso economicamente. Então, ele precisa ser uma proposta razoável, simples, o mais simples que você conseguir. Tá? Não quebra muito a cabeça pensando, mas eu queria resolver isso, você pode até ter projetos para resolver isso, maravilha. Mas para resolver a questão é o mais simples possível. Você tem 4 horas. Então você pense sempre na questão, foca na questão. Como é que eu vou redigir um texto? Ele é dissertativo, então eu posso fazer só expositivo, expor os fatos, certo? Vou mostrar essa importância de políticas e programas educacionais para acabar com esse analfabetismo. E, consequentemente, porque é isso, né? A empregabilidade, por quê? Porque emprego não está faltando emprego, está faltando capacitação para esses empregos. O cara quer a pessoa que saiba isso, saber se... E a pessoa não sabe. E sabe outra língua, não sabe. Então, uma coisa leva a outra. Nesse caso aqui, por exemplo, os presidiários, os detentos que saem, a maioria analfabetos. Eles estão lá presos, a maioria analfabetos. Você vai dar um curso de padeiro. Como é que ele vai ler a receita se ele é analfabeto? Então, ele vai sair pior do que entrou, ele vai fazer pior do que fez. Sem querer justificar os preços. Mas aí, o grande número de analfabetos lá dentro é um empecilho para a gente levar cursos para lá. Eu estou falando aqui dos presos especificamente, porque eu trabalhei com educação penitenciária no Rio Grande do Norte durante um tempo, coisa de doido, né? E a gente tratou de alfabetizar muita gente que estava lá dentro para tentar dar curso de jardineiro, curso de padeiro, de pintor, porque você não conseguia dar curso nenhum para que ele saísse e tentasse não voltar, né? E é justamente o que a senhora está falando agora. Você tem que educar primeiro para poder exercer um ofício, né? Então, não adianta você ter uma proposta de fazer 1000 cursos se você vai falar para alguém que não lê nem escreve. Né? E a gente tinha professores alfabetizadores dentro de todos eu pessoalmente fiz o levantamento de todos os presídios do Rio Grande do Norte, quem era analfabeto, quem tinha o ensino fundamental e médio, implantamos bibliotecas em alguns presídios. Caicó funciona muito bem, inclusive ele tem o mesmo sistema da BCZM, uma menina da BCZM fez lá e eles emprestam os livros do jeito que os alunos emprestam aqui, né, com aquela numeração. A bibliotecária que fez e capacitou lá um peso, ele trabalha na biblioteca com isso. E, inclusive, ele fez curso superior EAD. Eu acho que se aplica até, professora, quando você está pensando em fazer dar uma resposta muito complicada, que você não tem subsídio para fazer aquilo. Né? Então, assim, é uma coisa semelhante, né? Então, assim, você sabe ler e escrever, mas como você não tem argumentos, né,
muitos para usar. No caso, você aqui, não só nessa questão, gente, em toda a questão discursiva, você não vai tentar resolver o problema do mundo. Você vai... Nesse caso do ENAD, é você resolver a questão. A questão. Então, aqui o que é que ele quer? Ele quer que você faça um texto dissertativo, que você fale da importância dessas políticas e programas educacionais para acabar com o analfabetismo que impede essa empregabilidade, né? Você vai melhorar essa empregabilidade. E você vai ver essas disparidades sociais e as dificuldades de obtenção de emprego provocadas pelo esse analfabetismo. E aí você vai apresentar uma proposta. Então, você não vai ficar pensando, eu queria isso, o ideal não. Esse ideal você pode fazer como extensão, é louvável. Agora, para a questão, você vai apenas buscar o que é que eu poderia propor real, simples, para superar. Não é erradicar, mas é superar esse analfabetismo para que melhore a empregabilidade. São programas de alfabetização. Certo? Simples. Professora, Edinaldo Santos fez uma pergunta aqui. Sim. Pergunta: ninguém mais aplicou o método Paulo Freire, a alfabetização em 40 horas. E aproveitando, né, o ensejo, né, da comemoração, né? Uhum. Teve agora essa semana, inclusive o Google estampou, né, o Isso. de Paulo Freire, enfim. Como é que anda isso? Houve alguma evolução nesse sentido? Existem escolas aplicando? Não. Metodologia? Não, né? Não. Não que eu saiba. Desde, acho que, os anos 90. E tem se trabalhado muito mais com letramento, né? Porque, veja só, qual é a diferença desse tradicional, que era você ler as palavras. Às vezes você lia todas as palavras, mas você não entendia o texto. E o letramento, tem letramento que a gente está passando agora pelo letramento digital. O letramento no remoto. É aprender a lidar com isso, junto com essa leitura. Beleza, gente, até aqui? Okay. Tá ótimo, professora. Era bom que os alunos comentassem um pouco também, né? Porque essa Podem falar, tá, gente? É para eles, né? É interessante ouvir vocês, pessoal. Deixa eu só sair um pouco aqui para... A professora está falando com a gente, mas ela está fazendo... porque quando eu... Para vocês, particularmente falando, né? Quando eu exponho... chegou o aluno aqui, que não perde uma aula. Vai fazer o ENAD de Biologia. Esse cara aqui. Gostei muito da explicação. Esse cara aqui não perde uma aula. Certo? Quando eu exponho o texto aqui, eu deixo de ver o chat. Aí... Certo? Pode ficar tranquila que se alguém fizer alguma pergunta, eu repasso. Pronto, ótimo. Esse aluno aqui passando no meio da aula é assim, minhas aulas todas, eu costumo dizer aos meus alunos, não é o gato invadindo a aula, é vocês que estão invadindo a casa do gato. Exatamente. Né? Não tem quem segure ele, não. Fazia tempo que ele estava aqui, eu estava só com a mão aqui, segurando um lado, segurando o outro, até que ele me venceu. Ele faz a graduação e após. Deixa eu ver se eu tenho aqui o outro texto. Vamos ver outra prova. Olha, aqui é uma mais recente, de 17. Certo? Você vê que tem, leia com atenção as instruções abaixo. Se por um acaso o seu caderno vier com erros e você não disser, isso não vai justificar
você quem perde, porque tem avisando. Então, é interessante que vocês... E aí, até 2011, eram 45 objetivas, agora a gente tem 35. Tá? Então, a gente tem aqui a formação geral, com vários textos. E a gente tem aqui a questão, deixa eu ver. Olha, aqui é uma discursiva, certo? Ele traz um texto, lembrando, gente, sempre que eu vou responder uma questão discursiva, nunca é demais a gente frisar isso. Eu vou me ater ao texto. Se for um texto com o qual eu não concorde ideologicamente, eticamente, eu não estou ali para discutir o texto, eu estou para responder de acordo com o texto. Então, eu tenho que pensar tudo de acordo com o texto. Se está dizendo no texto, se não está, não é. Tá? Deixa eu pegar as coisas. Essa questão 2, olha. Ele traz... Vejam que tem um aumento bem significativo nos últimos anos de questões desse tipo, tá vendo? Em que eu trago as assertivas. Eu trago aqui as assertivas e eu trago daquela forma que a gente fez, tá vendo? Então, veja só. O texto, como ele é um texto bem pequenininho, aí você diz, pronto, torou, porque esse texto é muito pequeno, mas dá certo. Veja, segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura de 2014, a agricultura familiar produz cerca de 80% dos alimentos do mundo e é guardiã de aproximadamente 75% de todos os recursos agrícolas do planeta. Nesse sentido, a agricultura familiar é fundamental para a melhoria da sustentabilidade ecológica. Considerando as informações apresentadas nesse texto aqui, avalie as informações. Lembra que eu disse a vocês que a gente vai ver uma por uma e ver aqui como é que eu tiro, né? Então, diz assim, olha, os principais desafios da agricultura familiar estão relacionados à segurança alimentar, à sustentabilidade, olha, ambiental e à capacidade produtiva. Então, aqui ela sugere isso. Ela sugere isso, certo? Então, se a 1 está certa, eu vou aqui também eliminar onde não tem a 1, certo? Então, se eu não tenho a 1 na B e na D, eu já estou fora dessa, certo? As políticas públicas para o desenvolvimento da agricultura familiar devem fomentar a inovação, respeitando o tamanho das propriedades, as tecnologias utilizadas, a integração de mercados e as configurações ecológicas. Veja que ele está falando da sustentabilidade ecológica, ele está falando dessa agricultura familiar que é fundamental para isso. Então, eu deixo essa em stand-by. E aí, eu vou para 3. A maioria das propriedades agrícolas no mundo tem um caráter familiar. Ele diz isso aqui? Diz, porque ele está dizendo aqui que 80%, né? Então, eu posso, ele não está dizendo que é a maioria, mas se é 80%, é a maioria, né? Entretanto, o trabalho realizado nessas propriedades é majoritariamente resultante da contratação de mão de obra assalariada. Gente, o texto fala disso. Aqui você não vê falar em mão de obra nem assalariada, nem não assalariada, ele fala de agricultura familiar. Beleza? E a agricultura familiar vocês estudam no curso também de biologia, vê alguma coisa, e que a gente sabe que ela não é de contratação de mão de obra especializada, não é? Então, eu tirando o 3, eu tenho o 1 e o 2. Eliminando o 3, né, eu já tinha visto que
aqui não é, então eu fico com o 2, que é com a letra C, que é o 1 e o 3. Então, se você fizer as marcações corretas, digamos que você lá no ENAD fez as marcações corretas aqui, mas lá, quando você for marcar, você tem que pensar aqui, certo? Nessa marcação. Beleza? Deixa eu ver agora. Olha, essa 4, ela traz... A outra a gente viu, eu trouxe as mais inusitadas, por assim dizer. Essa aqui, ela traz o quê? Ela traz uma tirinha. Sobre a televisão, considere a tirinha e o texto a seguir. Essa tirinha, e ela é complementada com esse texto. Veja o que é que diz a tirinha. A tirinha é o Haroldo, né? E o tigre. O Calvin e o Haroldo, que é o tigre. Eu acho o período curto de atenção da televisão ótimo. A meu ver, se algo é tão complicado que não se pode explicar em 10 segundos, provavelmente não vale mesmo a pena saber. O meu tempo é valioso. Eu não posso ficar pensando no assunto por minutos de uma vez. Eu sou alguém ocupado. Aí o Haroldo, que é o tigre dele, né, diz assim, que está sentado aqui há 3 horas. Ele é alguém ocupado, mas está sentado aqui há 3 horas. Há 6 pensamentos por minuto, ele completa. E o texto diz o seguinte: a televisão é este contínuo de imagem em que o telejornal se confunde com o anúncio de pasta de dentes, que é semelhante à novela, que se mistura com a transmissão do futebol. Os programas mal se distinguem uns dos outros. O espetáculo consiste na própria sequência cada vez mais vertiginosa de imagens. Então, veja, o que é que eu vou aqui, nesse aqui, né? Então, com base nos textos 1 e 3, eu tenho que levar em consideração a tirinha e esse texto, é correto afirmar que o que é que ele está querendo dizer que é correto afirmar? O tempo de recepção típico da televisão como veículo de comunicação estimula a... É correto afirmar que ele estimula a contemplação das imagens animadas como meio de reflexão acerca do estado de coisas do mundo contemporâneo produzido em forma de espetáculo? Eu posso dizer que é esse? Veja, contemplação das imagens animadas como meio de reflexão. Para contemplação você precisa de tempo, né? E a reflexão também, então... Mais ainda. Exatamente. No C, ele diz especialização do conhecimento. Se ele está dizendo que aqui se mistura, se confunde com o anúncio de pasta de dente, né? Eu não tenho uma especialização de conhecimento com vista a promover uma difusão de valores e princípios amplos. Está fora disso que ele está dizendo aqui, e do que ele está dizendo, ironicamente, aqui na tirinha, né? Atenção concentrada do telespectador em determinado assunto. Ele diz exatamente o contrário, exatamente quando ele diz que esse contínuo de imagem, o telejornal se confunde com a pasta de dente, o anúncio da pasta de dente. Então, eu não tenho aí a atenção concentrada em determinado assunto. E a reflexão crítica do telespectador também está fora. E aí eu tenho uma fragmentação, é o que ele coloca aqui, olha, que é semelhante à novela que se mistura com a transmissão do futebol. Fragmentação e excesso de informação que evidenciam a opacidade do mundo contemporâneo, cada vez mais impregnado de imagens e informações superficiais. Então, se justifica a resposta C a D, exatamente porque é isso que a televisão ele estimula a essa fragmentação e ao excesso de informação que evidenciam essa opacidade do mundo contemporâneo, essa não visão. Né? O que é uma coisa opaca? Que você vê sombras, você não vê por completo, você não vê bem. Né? Cada vez mais impregnado de imagens e informações superficiais. Então, a resposta seria a B. Está bem explicado por que seria a B? Tá ótimo, professor. Inclusive é uma questão fácil, né? Mas se a pessoa... Fácil. Se você não prestar atenção, você erra. Essa 5,
que aí é bem biologia. Eu vou ter o atrevimento de pensar em comentar, tá? Pessoal de biologia, pelo amor de Deus, me ajuda. Veja, ele está falando dos hidrogéis. Hidrogéis são materiais poliméricos em forma de pó, grão ou fragmentos semelhantes a pedaços de plástico maleável. Surgiram nos anos 1950 nos Estados Unidos da América e desde então têm sido usados na agricultura. Os hidrogéis ou polímeros hidrorretentores podem ser criados a partir de polímeros naturais ou sintetizados em laboratório. Isso aí é café pequeno para vocês, eu sei. Os estudos com polímeros naturais mostram que eles são viáveis ecologicamente, mas ainda não comercialmente. Ou seja, ecologicamente ele é viável, tá? Joia, beleza. Agora, ele ainda não é viável comercialmente, certo? E aí ele mostra esse infográfico aqui, onde ele traz que, quando hidratados, eles absorvem águas e adquirem uma consistência esponjosa ou gelatinosa. Aqui ele mostra ele seco e hidratado. Qual é a armadilha aqui, gente? É você ler rapidamente isso aqui, os infográficos, você passa, porque, está aqui a plantinha nascendo, está aqui, pronto, já entendi desse texto e vai responder. Não responde. Vocês vão ver que não responde com o texto. Veja, vantagens do hidrogel. O hidrogel permite o cultivo em regiões áridas, com pouca chuva. Em lavouras irrigadas, reduz a frequência da irrigação. Além disso, diminui a chance de mudas morrerem em função da estiagem e favorece o crescimento das plantas. Bobinho o infográfico, né? Quando eu vou para aqui, a partir das informações, assinale a opção correta. Só tem uma correta e eu vou ter que ver qual é. O uso do hidrogel em caso de estiagem, propicia a mortalidade dos pés de café. Está dizendo isso aí? Nada a ver. Ora, se eu vou usar o hidrogel exatamente na estiagem, como ele está dizendo aqui, ó, permite o cultivo de regiões áridas com pouca chuva, eu não estou dizendo que ele vai morrer, né? A mortalidade. Então, o A está escandalosamente errado. O hidrogel criado a partir de polímeros naturais deve ter seu uso restrito a sólidos áridos. Onde é que eu vou achar essa resposta? Naquele infográfico que a maioria desprezou. Olha aqui, sólidos áridos. Ele está restrito a sólidos áridos. Ele está dizendo que permite o cultivo em regiões áridas, com pouca chuva. E em lavouras irrigadas também. Não é? O uso do hidrogéis naturais é economicamente viável em lavouras tradicionais de larga escala. Aí, aqui, economicamente viável. Aí você põe, lá foi, ecologicamente viável. Mas ele está dizendo que ele não é comercial. Então, se ele não é comercial, eu não posso usar em lavouras tradicionais de larga escala. Ele teria que ser economicamente viável, né? Viu? E o uso de hidrogéis permite que as plantas sobrevivam sem água da irrigação ou da chuva. De novo, eu venho para o infográfico. Veja que 3 aí eu obtive que estava errada. Eu descobri que estava errada no infográfico. Olha aqui. Ele não está dizendo que ela vai sobreviver sem água, não. Sem água da irrigação e da chuva, onde foi que já se viu. A planta não vai viver sem água. Ela permite o cultivo em regiões áridas, mas está dizendo que é sem água, com pouca chuva. E nas irrigadas também, mas não é sem água. Certo? E aí, os hidrogéis são usados em culturas agrícolas e florestais e em diferentes tipos de solo. Pronto. Por quê? Porque ele tem aqui o solo árido, o sólido irrigado, ele tem o plantio de café, ele tem várias aplicações e é bem simples a ser. Beleza? Viram como eu tenho que ler tudo isso direitinho? Eu posso fazer essas marcações que eu fiz, vocês podem fazer. Por quê? Porque quando você for para a pergunta, você vem aqui no que está marcado, que chamou sua atenção. Beleza? E aqui também. Beleza? Beleza. Maravilha. E a gente tem... Estou terminando, gente. Olha, aqui eu tenho, falando sobre as mitocôndrias, certo? Eu tenho um textinho falando sobre mitocôndrias. E aqui a referência está dizendo que é adaptado, né?
Então, as mitocôndrias são as organelas que surgiram da integração endossimbiótica de uma protobactéria com uma célula hospedeira, que é a protoeucarionte. Durante a evolução eucariótica, o genoma e o proteoma dessas mitocôndrias foram significativamente modificados. Embora os mitocôndrias sejam relevantes para os processos de transformação de energia, alguns eucariotos encontrados em intestinos de mamífero podem apresentar mitocôndrias reduzidas em tamanho e, em alguns casos, até ausentes. Estudos realizados por meio do sequenciamento completo do genoma e de 2 RNAs de um flagelado do gênero Monocercomonoides revelaram que este não apresenta a organela e nem genes a ela relacionados, como já a cadeia transportadora de elétrons e do ciclo de ácidos tricarboxílicos. Considerando o tema tratado no texto, faça o que se pede nos itens a seguir. Ele traz um texto com o tema: descreva uma estratégia utilizada por seres desprovidos de mitocôndrias para a obtenção de energia, indicando o local onde ocorre. Veja, aqui você já tem o conhecimento e aqui você vai ter um suporte para descrever uma estratégia. O que é descrever? É dizer isso, essa estratégia, tá? Você vai descrever. Essa estratégia que é utilizada por seres desprovidos de mitocôndrias, que ele fala aqui, para a obtenção de energia. Como é que ele faz para obter energia? Indicando o local onde isso ocorre. Onde é que ele faz essa estratégia para conseguir a energia? Aí você respondendo só isso, você já tem a primeira parte, que ganha 5 pontos. O peso 5. Explique de que forma o sequenciamento de DNA e RNA podem ser utilizados como indicadores da atividade mitocondrial. Você vai fazer esse e vai explicar de que forma esse sequenciamento de DNA e RNA podem ser utilizados como indicadores da atividade mitocondrial. Certo? Aí é biologia. Por isso que eu disse... Vou nem me adiantar para não dizer besteira. Mas em questão, é muito simples de você descrever essa estratégia e explicar de que forma é que o DNA e o RNA, o sequenciamento de DNA e RNA, podem ser utilizados como um indicador da atividade mitocondrial. Aqui, lembrando, você vai retomar a pergunta na resposta. Uma estratégia utilizada por seres desprovidos de mitocôndria para a obtenção de energia é essa que ocorre em tal e tal e tal. Beleza? Então, você pegou aqui, né? E os sequenciamentos de DNA e RNA podem ser utilizados como indicadores de atividade mitocondrial de tal e tal e tal forma. Viu que você pegou aqui a pergunta e transformou na resposta, pegou a pergunta e completou para transformar na resposta. Ficou claro? Dúvida, pô? Sim, prof. Certo? Então é isso, gente. É você ler a pergunta, pensar a resposta. Não é perder tempo, é investir tempo procurando saber o que é que a pergunta está querendo. Enquanto você não descobrir o que é, qual é, sublinha, pinta, pode riscar seu caderno sem problema. Aí você não vai saber exatamente o que é. E retoma a pergunta na resposta. Sua resposta fica mais completa. E nas objetivas é também ver o que é. E isso. Dormir bem para Tem conseguir. que dormir bem, tem que ir A relaxado, tem que ir relaxado, bem alimentado. A memória, a gente tem as memórias curtas. Só com o sono REM, aquele sono mais pesado, é que a gente consegue transformar essa memória curta em memórias de longo prazo. De longo prazo. Por isso, o famoso branco, que acham que é mito e não é. É porque você estudou a noite todinha, não dormiu, chegou lá, era memória curta, foi. E a gente tem falado com eles, professora, também, assim, quando você conhece sobre a realidade que você vai enfrentar, as coisas ficam não mais fáceis, mas
você não vai se estressar tanto, se angustiar tanto, ou se você conhece o tipo de enunciado, o tipo de questão, aquilo não vai lhe causar estranheza, né? Então, você vai ter a adrenalina vai estar um pouco mais elevada, mas não vai ser aquela que vai lhe prejudicar e tirar do foco, dar o branco, né? É bom, essa adrenalina é bom que mantém acordado. Exatamente. E mas pensar o seguinte, você é capaz. Com você certeza. é capaz, acredita em você porque você é. Com certeza. E ainda tem um tempo que você pode melhorar lendo o seu material, tirando dúvida com os professores, buscando ajuda. É você e você. Aproveitando aí a dica de Pedro, né? Dormir bem. Então é importante que, como nada acontece em fim de semana, é importante a gente preservar esse fim de semana, né? Não ir para a farra no dia anterior, porque aí no dia seguinte a farra você vai depois, né? Você vai depois da prova. Vai não depois antes. da prova. Aí vai estar lá de ressaca, não vai estar bem para fazer a prova, né? Então, exatamente. Tá jogando contra, né, Alexandre? Com certeza. Eu queria também fazer um comentário rápido, posso? Pode. Claro. É que eu lembrei agora que a Edna deixou isso bem claro, gente, e eu lembrando também da minha época de Comperv também, é muito importante, uma coisa interessante que a Edna chamou a atenção em vários momentos, toda questão ela tem um comando, ela exige uma ação, ela exige um ato, uma reação de vocês em relação à questão. Isso geralmente é expresso por verbos. Tá? Então, agora há pouco, Edna deixou muito claro, inclusive ela destacou, né, nessa última questão, descreva o processo, explique, enumere, liste. Então, atentem para o que o verbo pede e você vai obedecer a um comando. O comando é dado por um verbo e você precisa se ater a essa ação. Se é listar, enumerar, então vai lá, lista as coisas, tá? Se pede para explicar, não adianta simplesmente citar, tá entendendo? Então, cada questão, ela pede uma habilidade específica e é a partir dessa habilidade que a questão vai ser corrigida, tá? Então, você tem que estar sintonizado com isso, você tem que perceber isso, e essa interpretação do que você tem de fazer é crucial, porque senão você vai, muitas vezes, assim, em provas, o aluno diz, professor, mas eu quis dizer isso. Mas querer dizer, olha, a gente não trabalha com telepatia. Eu costumo dizer, olha, eu estou fazendo um curso de telepatia, mas ainda não saí do pré-children one. Então, eu não consigo ler pensamento. Você precisa expressar isso com palavras. E Edna chamou uma atenção para uma coisa muito importante. Sejam objetivos. Não inventa aquela história, eu vou responder tudo que eu sei sobre mitocôndria. Não. Está pedindo tudo que você sabe sobre mitocôndria. Está pedindo um aspecto específico sobre isso. Tá entendendo? E, Eliseu, você tem que responder o que está sendo perguntado, não o que você quer dizer sobre a mitocôndria, né? Porque se você falar um monte de coisa sobre mitocôndria e não responder a pergunta... Exato, não adianta, tá? Então, é ingenuidade você achar que é responsabilidade do professor ou do corretor da questão encontrar, por acaso, uma resposta no seu texto enorme. Tá? Não é isso. Inclusive, isso é isso que faz, inclusive, diferença nas questões Enem, ENAD, que ele quer perceber o quanto você entendeu, o quanto você soube interpretar, mais até do que o conteúdo. Muitas vezes, gente, o conteúdo não é difícil, o conteúdo não é complexo. O que ele pede é exatamente que você seja capaz de aplicar, de entender, de interpretar a questão e, a partir de um conhecimento que muitas vezes não é complexo, você seja capaz de responder. E o que é que acontece? Às vezes você se aperreia logo de cara, porque você vê um negócio, meu Deus, eu não vi isso. Não é que você não viu isso. Ele veio agora com uma roupagem diferente, né? Perfeito. E assim, você tem que... Oi, estão me ouvindo? Sim. Então, congelou um pouquinho, mas estamos ouvindo, professor. E também você tem que pensar que escreva fácil, simples. Não queiram... Sabe aquele início de namoro? Vocês sabem disso, né? Que você quer fazer explicado, quer falar muito legal. Conversa fiada, né? Namoro,
o chaveco. Mas na prova não vernacular. vão fazer chaveco. Vocês escrevem objetiva, direta e simples. E lembrando de uma coisa, o professor Eliseu chamou atenção para isso, todo texto ele é parricida. Todo texto é parricida. O que é isso, gente? Ele mata o pai. Quem é o pai do seu texto? Você. E por que o seu texto lhe mata? Sempre. Porque quando você coloca o ponto final, o leitor vai interpretar o que está escrito, você perde a voz, você está morto. O corretor não tem essa telepatia que o professor Eliseu falou para corrigir. Quando você disse isso, eu queria dizer aquilo. Não, diga exatamente aquilo que você quer dizer objetivamente e simples. E uma regra... Oi, Fabiana. Eu acho que assim, é como se ele estivesse explicando, tá? Estudou aquela matéria, vai explicar para um colega. Então, coloca aquela informação no texto, não precisa fazer de uma forma rebuscada. É como se ele estivesse falando, né? Eu vou dar um seminário e vou explicar aquela temática. Então, é colocar ali no texto, né? De forma simples. E nada de procurar palavras difíceis. Por exemplo, você vai escrever insosso. Aí você fica pensando, peraí, meu Deus, como é que escreve insosso, gente? É I-N, aí é cedilha, é S. Você vai levar as 4 horas pensando, como é que eu posso escrever insosso bem certinho, sem sal? Olha como é mais fácil. Substituir as palavras. Acabou, tá bem fácil. Eu uso muito essa estratégia. Quando eu não sei como escreve uma palavra, vamos pegar um sinônimo aqui. Isso, maravilha. Né? E escrever o Eliseu falou do que objetivo. Direto. É comum a gente ver, né? A gente pergunta uma coisa e a pessoa responde outra. Eu acho que isso tem a ver por não ficar atento ao comando, né? Aquela questão do emprego, ela é muito, muito boa como exemplo para isso, né? Porque o primeiro comando é enumere. E o segundo é justifique. Justifique. E aí, às vezes, o cara pega um e justifica só um e esqueceu que são 3. Ele tem que enumerar 3. Exatamente. Justificar. Mas aí também, outra coisa que a gente tem que estar atento, Eliseu, ele sabe listar 3, mas não sabe justificar os 3. Escreve até onde consegue, né? Então, aí eu não sei justificar os 3, não. Justifico bem uma e consigo listar as outras 2. Então, vamos responder até onde eu consigo chegar, né? Exatamente. Outro ponto que eu vejo de dificuldade é o desenvolvimento do raciocínio lógico por antes de diversos cursos, né? Então, assim, quem foi meu aluno sabe que eu tendo a ser um professor, assim, bem, como eu vou dizer assim, bem exigente, né? E aí os alunos já ficam com medo quando eu faço uma pergunta, assim. Aí, ao invés de eles pensarem em simples, eles pensam que a resposta é muito mirabolante, assim. Eles querem, a molécula tal, eles querem... Aí eu digo assim, gente, pensa simples, vai na lógica simples, constrói, né? Ali fica muito o simples. Né? E eu uso isso nas aulas. Quem foi meu aluno sabe que eu uso nas aulas, né? Para a gente construir os conceitos. Então, assim, eu acho importante relembrar essa questão de ser simples no seu raciocínio e manter a lógica. Exatamente. E também, às vezes, assim, o aluno ele tem a pergunta e ele responde uma coisa que não tem nada a ver com a pergunta que foi feita. E a gente, na faculdade, às vezes, já aconteceu comigo, a professora, mas professora, a senhora só deu essa nota. Aí eu faço, leia a pergunta. Agora, leia a sua resposta. O que é que a sua resposta tem a ver com a sua pergunta? Nada, né? Você sabe que eu digo assim, você sabe que o galo cantou, mas você não sabe onde é que o galo estava. Né? Qual era a música que ele estava cantando, mas você sabe que ele cantou, né? Está lá longe. Aí você dá uma pontuação porque a pessoa fez minimamente algum tipo de associação, mas numa situação como essa, não tem isso. Eu já tive a oportunidade, Tereza, de fazer a engenharia reversa. A partir da resposta, qual é a pergunta mais adequada a essa resposta? Gente, e é incrível como os alunos conseguem saber realmente a pergunta mais adequada para essa pergunta é essa. Por quê? Porque isso tem a ver, muitas vezes, na maioria, quer dizer, não vou generalizar, mas muitas vezes está relacionado com estrutura de comunicação. Exatamente o que a Edna está dizendo. Edna colocou, ela se sentiu assim como invadindo a área da biologia. Gente, muitas questões você precisa só interpretar. Eu costumo dizer... Pela lógica. Vou fazer. Não precisa ter o conhecimento da área.
você vai eliminar 2 ou 3 alternativas só pela falta de lógica. Exato. Né? Exato. E não é, eu não estou dizendo aqui que Edna não sabe biologia básico, não, pelo contrário. Mas, gente, é a coragem. Eu costumo dizer, e aí eu vou fazer uma louvação aí a Edna. Eu costumo dizer, gente, que língua portuguesa é fundamental para qualquer pessoa, porque ela nos ajuda a nos expressar, a nos entender o pensamento, a argumentar, a discutir. É igual matemática. A igual a B, B igual a C, logo C igual a A. Isso é lógica. Isso é lógica. Isso é raciocínio lógico. E você se expressa a partir das palavras e do conhecimento que você tem da sua língua. Então, muitas vezes, é muito comum mau desempenho, não por falta de conhecimento específico, mas por não saber interpretar, não entender o que está. Foi o que a Edna disse no início da palestra dela, né? A gente saber interpretar, ter atenção para isso, porque, inclusive, isso diminui um pouquinho da tensão, da tensão, ou seja, daquele momento em que a gente fica agoniado, que a gente vê uma questão totalmente nova, que aparentemente você nunca estudou isso. Não, é porque ela veio aplicada a uma situação, a um contexto, utilizando um poema, utilizando como mote um filme, alguma coisa na qual você vai aplicar o conhecimento, que na maioria das vezes não é tão sofisticado, não é tão complicado assim. E ele deu uma coisa que você falou aí, muitas vezes o aluno não se atém ao comando, né? Então, quando você diz assim, liste, enumere, né? Aí, professora, mas aí eu li e eu interpretei, mas não tenho que interpretar. Quando eu digo enumere, liste, você não tem que interpretar nada, já está dizendo o que eu quero de você, né? Então, às vezes, o aluno, ele coloca uma coisa na questão que a questão não tem. Tem que estar muito atento. Né? Então, o comando, como a Eliseu coloca, assim, qual é o verbo que está regendo, né, a pergunta? Se atém àquele verbo, o significado dele. E aí você vai, né, desenvolver a sua resposta. Outra, você está dando a interpretação de uma coisa que eu não lhe pedi. Eu acho que tem que estar muito atento, assim, por exemplo, ele vem lá no comando, tendo como base o enunciado. A professora Edna falou, né, que aquelas assertivas estão relacionadas ao enunciado. Mas pode ter lá no comando, tendo como base essa temática. E aí ele vai, não é só o enunciado, né? Ele vai ter uma profundidade maior, mais ampla, além do que está ali no texto. Então, é se apegar às palavras que estão no comando. Exatamente. Como aquela que diz sugere, né? O texto sugere. Sim, ele não sim. diz, ele sugere. É isso, gente. Chegamos no final, né? Agradeço a oportunidade e a confiança de vocês, espero que dê certo. Estou aqui para o que precisar. Eu mando o livro do Cavaleiro Preso na Armadura para o professor Alexandre e ele passa para vocês. Então, professora Edna, mais uma vez, muito obrigado. Né? A Biologia, aqui em nome dos coordenadores, vice-coordenadores e dos estudantes, agradece a sua valiosa contribuição para a gente. Eu aprendi muito aqui, viu? Não vou fazer nada, não, mas aprendi pra caramba. E queria destacar para os alunos que esse aprendizado ele não fica só por nada, não, entendeu? Em breve vocês vão fazer aí concursos e outras, né, se deparar com coisas desse tipo e que vai ser muito útil para vocês. Então, muito obrigado, a professora Edna. Muito obrigado pela confiança e estamos aí. Qualquer coisa é só me chamar. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. Por ter cedido do seu tempo de descanso, né, para estar conosco e ter permitido aos alunos essa discussão tão rica, né, esses nuances, a detecção de todos esses nuances, né, que pode passar despercebido no momento de realização da prova. Muito prazeroso o encontro com vocês. Muito obrigada, professora. Muito obrigada. É só chamar que a professora... Muito grato, professora. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Bom descanso. Até pronto todas. Tchau, tchau.